falei sobre realismo no Brasil e em Portugal, né? Sobre realismo no Brasil e em Portugal. Falei sobre modernidade, que é uma coisa que cai muito. Falei sobre o livro, dei 2 aulas sobre o livro. Tem várias questões que podem cair na UERJ, e outras questões são, uma parte das questões são de minha autoria. Se não são inteiramente, são adaptadas por mim, porque elas não estavam no formato UERJ, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre surrealismo, falar muito rapidamente, porque não dá tempo de falar detalhadamente, é um movimento muito complexo. Porque qual é a história, né? Qual é essa relação do Cortázar, olha só que doideira, do Saramago com o surrealismo e com o realismo fantástico? Porque o realismo do Saramago não é o realismo do Machado de Assis. O realismo do Saramago é o realismo, por exemplo, da Morte e a Morte do Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. É o realismo do Gabriel Garcia Marques, é o realismo do Borges, é o realismo do Cortázar. É uma coisa muito ligada ao surrealismo, né? Muita gente usa essa palavra, né? Tem até um chocolate, surreal. Mas o que era o surrealismo? É bem interessante o surrealismo, porque ele é uma vanguarda europeia que surge no auge aqui a gente vai chamar de modernismo, mas o modernismo na Europa é anterior. O modernismo na Europa seria o nosso simbolismo. Surge com as vanguardas, né? Então você tem um movimento de desconfiguração da arte, né? de reversão da arte, de destruição de determinadas formas artísticas, ou pelo menos das formas artísticas consideradas belas, chamada surrealismo. Mas ele tem algumas características interessantes, né? Por exemplo, aqui o surrealismo tem a questão do sonho e do onírico, do it. Você está vendo aqui os grandes líderes, né? O André Breton, que é o grande líder, e o Salvador Dalí, que é o que vocês mais conhecem, né? Vocês vão ver aqui vários personagens do surrealismo. O Miró, que todo mundo conhece, o Magritte, o Chagall. O Picasso tem uma fase, mas ele não é bem surrealista, não, né? E esse, por exemplo, é um quadro do surrealismo. O surrealismo tem muita potência na pintura, mas ele também tem a sua potência na escrita, tanto em poemas quanto em contos, em histórias, né? Então, os surrealistas deixam o mundo real para penetrar não só no irreal, né? Eles vão penetrar no sonho, no it, no eco. O surrealismo apresenta relações e diferenças com o futurismo e o dadaísmo. Então, vou voltar depois sobre isso, que é muito importante, né? Então, eles pretendem atingir uma outra realidade situada no plano do inconsciente e do subconsciente. Eu já vou discutir isso depois que eu sair aqui vocês estão vendo aqui alguns dos poetas, André Breton, Luiz Aragon ou Eluard. O surrealismo tem uma enorme influência nas teorias de Freud. A gente vai falar um pouco sobre Freud, mas vou falar também sobre marxismo, e eu vou explicar o porquê, né? O surrealismo no Brasil, que vai ter uma influência enorme, é só aí ver o famoso quadro da Tarsila do Amaral, né? O Oswald de Andrade, que é um grande antropofágico, tá? Peraí, que fala que a gente tem que deglutir as influências estrangeiras, né? Tarsila do Amaral, que tem um quadro que é símbolo do modernismo no Brasil, que criou toda aquela confusão com Monteiro Lobato, e você vai ter aqui os escritores, principalmente com Murilo Mendes, né? Eu estou passando muito rapidamente, se eu parar nos quadros eu não vou conseguir dar aula. Só estou passando, eu vou pedir depois para passar para vocês, né? Então, escritores realistas rejeitaram resquícios de estilos tradicionais, seja no romance, seja na poesia. Então, você tem a poesia de fluxo, né? Você tem que estar num estado quase de catarse, num estado fora da realidade. Você tem que deixar brotar o que vem do seu interior e não da sua razão, né? Então, a escrita automática, a perda da fronteira entre o sono e a vigília, a pulsão, o ego. Então, você vai ter essa questão. Na América Latina, vai ter um outro movimento chamado realismo mágico. Aqui eu passei direto. Não, peraí. Realismo fantástico, realismo mágico. Eu estou passando rapidamente aqui,
para eu poder conversar com vocês olhando para vocês, tá? Então, o realismo mágico, o realismo fantástico, ele tem pesada influência do surrealismo. Mas, professor, por que então não é surrealismo latino-americano, mas é realismo fantástico? Porque, por exemplo, o Cortázar, que foi um escritor, teve grande influência surrealista, ele começa fazendo textos surrealistas, ele sai do movimento porque ele quer escrever uma coisa com cara de América Latina. Então, embora o realismo fantástico e o surrealismo tenham confluências, o realismo fantástico vai beber da fonte do surrealismo, vai ter características próprias da América Latina, né? Então, vai ter o mágico, o sobrenatural, o id, o ego, mas não vai ficar só nisso, tá bom? Memórias Póstumas de Brás Cubas não é considerado, embora tenha elementos de realismo fantástico, anterior, não é considerado uma obra surrealista. Então, você tem o Borges, o Gabriel Garcia Marques, são dois grandes surrealistas, Cortázar, o Vargas Llosa, estou só citando. Aqui no Brasil, o José J. Veiga e o Murilo Rubião. Tá? O que tem a ver o surrealismo e o realismo fantástico com o Saramago? Vou sair aqui, passei muito rapidamente, que vocês vão ter esse texto. O que eu quero que vocês entendam do surrealismo para o realismo? A gente tem muito pouco tempo, então eu não vou ficar lendo cada um desses PowerPoints, não. O surrealismo é uma escola que vai surgir no início do século XX, entre as várias vanguardas europeias. Ele tem características bem interessantes, né? Eu já falei de Freud para vocês, né? Eu falei da pulsão, do id, do ego. Nós não somos só racionais, nós somos irracionais. Alguns, inclusive, que são bem fanáticos psicanalistas, dizem que as nossas pulsões dominam as nossas atitudes racionais. A gente, quando não está em estado de sono, quando a gente está em vigília, eu estou em vigília aqui, na verdade, a gente continua fazendo aquilo que o nosso id determinou que a gente fizesse. As nossas atitudes, quando estamos acordados, os nossos interesses, as nossas atenções, os nossos estudos, os nossos projetos estão ligados às nossas fantasias, ao nosso narcisismo, aos nossos desejos. Por exemplo, vocês não estão fazendo pré-vestibular só porque vocês querem o bem da humanidade. Vocês não estão fazendo pré-vestibular só porque vocês querem mostrar que vocês sabem muito. Vocês não estão estudando só para vocês mostrarem que vocês dominam a cultura. Vocês têm um projeto pessoal. E esse projeto pessoal está ligado à maneira como vocês se veem quando se olham no espelho, as suas pulsões, os seus desejos mais secretos, né? Se sair fora do id, às vezes, dá vontade de mandar alguém... também. É isso. O id seria a sua personalidade, a sua pulsão da forma mais autêntica. Só que o id seria, vamos dizer assim... Eu não vou entrar na... O que é o id? O id é essa pulsão, mas nós não somos só id. Nós temos o alter ego, a gente tem o super ego. Nós temos essa função repressora, essa função constitutiva do caráter, que não vai ser só quem nós somos. Se todos nós só estivéssemos de acordo com o nosso id, a gente só ia fazer o que a gente quer, né? A gente poderia até chegar a uma situação de quase infantilidade. Mas, efetivamente, se a gente acorrenta o id, se a gente aprisiona o id, se a gente pega a nossa pulsão e a mortifica, se a gente recalca essa pulsão, se a gente ataca essa pulsão, a gente pode virar um neurótico. Na verdade, todos nós somos neuróticos, em menor ou maior grau, né? Uma pessoa, para o Freud, ser considerada neurótica, está no grau de pulsão que ele recalcou. Ou seja, todos aqui nessa sala somos potencialmente loucos. Todos nós estamos sempre no limiar entre a razão e a loucura. A forma como a gente vai administrar cada um de nós essa razão e essa loucura vai ser diferente para cada um. Você pode ver que às vezes uma pessoa é sã a vida inteira, acontece alguma coisa e ela perde a razão, ou mesmo por uma questão de perda de condição física, uma pessoa que tem Alzheimer, uma pessoa que tem alguma forma de demência, ela vai perdendo a razão, né? Então, o surrealismo, ele vem do dadaísmo, do futurismo, mas tem uma cisão. E é interessante uma coisa, gente, como as coisas são marcadas ideologicamente, né? Se fala que o surrealismo vem
do dadaísmo e do futurismo, mas não se menciona uma coisa. O futurismo é uma escola do Marinetti que vai namorar com o fascismo italiano, que é o louvor da máquina, que é o louvor da velocidade, que é o louvor, é só você olhar o nazismo, né? As grandes cidades de Hitler, os grandes planos de Hitler, a aviação é a máquina e não o humano, né? E aí, os surrealistas, além de serem uma escola muito ligada ao Freud, olha que coisa interessantíssima. Todos os fundadores do surrealismo, né? O Paul Eluard, o Breton, os escritores que lançam o Manifesto Surrealista, e não está em nenhum texto, quer dizer, não está em nenhum texto que eu peguei para dar aula para vocês, está num texto sobre surrealismo que eu tenho aqui. Todos eles eram comunistas. Isso, meu professor, tem muita coisa a ver. Você tem um momento de desconstrução da literatura. Você começa a discutir as formas sagradas, as formas sacras. Você quer desconstruir a realidade, você quer desconstruir a narrativa linear, você quer desconstruir o narrador, você quer desconstruir o tempo. E aí você pega o Marinetti que vai para o louvor da máquina, louvor do automatismo, o louvor da produção em série. Lembram do Chaplin, tempos modernos? Aí você pega esses caras que falam, não é isso que a gente quer uma outra coisa, a gente quer uma desconstrução para o outro lado. Eles vão se voltar para Freud. O Freud é o primeiro cara que vai falar assim, olha, todos nós somos criminosos e santos ao mesmo tempo. Todos nós somos pessoas passíveis de crime e santidade. Todos nós somos nosso Deus e nosso demônio. Todos nós temos dentro de nós, né, um Jeová e um Lúcifer. Ninguém é santo só. Todo mundo tem desejos inconfessáveis. Todo mundo tem um lado obscuro. Todo mundo tem maldade e santidade. Então, isso é uma coisa que intimidou muito e provocou muita discussão, né? Essa ideia de que você tem desejos que você não conta para ninguém, e todos têm, todos e todas têm. Que você seria capaz das piores atitudes, das coisas mais imorais, mais amorais, e ao mesmo tempo você também pode ser capaz de um ato heróico, de se doar para salvar a vida de alguém. Então, esse pessoal do surrealismo, ele vai buscar uma outra forma de perverter a realidade. Ele vai buscar o humano, ele vai buscar o id, ele vai buscar o sonho, o onírico, o estado de não vigília. Por isso que tem a ideia do poema de fluxo. Eu tenho um fluxo, o que vier na minha cabeça eu vou falando. Há vários experimentos, até hoje em dia, de poemas fluxos. Você já ouviu falar de poema fluxo? Essa foi uma criação do surrealismo. E não só isso. Tem algumas coisas do surrealismo que, inclusive, nos chocam. Os elementos mais baixos, mais vis dos seres humanos, as funções mais baixas do ser humano. O ser humano é também um animal. O ser humano não é só espírito, o ser humano também é um animal. O Freud fala isso. A libido tem uma função erótica, sexual, animalesca. Então, o surrealismo, ele, embora seja um processo de desconstrução, é um processo de desconstrução que não vai no mesmo diapasão do futurismo, que é o louvor da máquina. E é bem interessante isso. Eu escrevi um livro, né, foi minha dissertação de mestrado, chamado Leruc e Lorca, Dois Poetas Rojos. O Frederico Garcia Lorca é um grande poeta que também foi surrealista, embora muita gente não saiba e não faça a ligação do Lorca com o surrealismo. E o Lorca é o grande responsável por o Dalí ser surrealista. Essa é uma historinha muito rápida que eu vou contar, não vou tomar muito tempo de vocês, porque é só uma historinha mesmo para divertir a aula. O Lorca e o Dalí tiveram um caso, né, homossexual. Um caso muito doido, porque, efetivamente, o Lorca era gay assumido, não assumido para a sociedade, porque na Espanha naquela época não podia. E o Dalí não. E o Dalí tinha vários problemas mesmo, problemas sérios de personalidade, mas ele tem uma relação amorosa com Lorca, cujo limite ninguém sabe qual vai ser. Procurem um quadro chamado Grande Masturbador, vocês vão ficar espantados. É um quadro do Lorca, do Dalí para o Lorca. Porque o Lorca se colocava junto do quarto do Dalí e o Dalí deixava que ele se masturbasse olhando o Dalí, mas não deixava que ele o tocasse. Era uma relação homossexual meio desigual, meio assimétrica, mas que eles vão viver durante um tempo. E é o Dalí, é o Lorca que vai inserir o Dalí no movimento chamado surrealismo, porque antes ele era cubista, ele meio que imitava um pouco
o Picasso, o Dalí não era ainda um gênio, ele não era a grande personagem da Espanha na época. Era o Lorca. O Lorca era o grande poeta já, tinha uma diferença de idade pequena, mas o Lorca era um pouco mais velho. E era tipo assim, na casa dos estudantes, o Lorca era o veterano e o Dalí era o calor. E o Lorca era o espírito da festa. E ele começa a levar o Dalí para tudo quanto é canto, né? E é interessante, né? Como o mundo muda, e ainda bem que o mundo muda. Às vezes eu fico dizendo às pessoas, o mundo não muda nada. Olha, gente, se o mundo não mudasse nada, talvez não tivesse tantas mulheres assistindo uma aula. Você tem uma ideia? Eu tenho um livro sobre o Lorca. Por que eu sou apaixonado pelo Lorca? Porque o Lorca é o maior poeta da Espanha no século XX, o maior. E ele é morto durante a Guerra Civil Espanhola, no início da Guerra Civil, e a sentença de morte dele, a execução dele, é porque ele era marica e rojo, ou seja, ele era gay e comuna. Duas observações. Ele era gay, mas era um gay muito discreto. Até porque na Espanha católica daquela época, você não podia alardear para todo mundo que você era gay. Ele era comunista, ele não era comunista. É interessante isso. O Lorca tinha um teatro Mambembe, que era um teatro popular, que ele fazia peças para o povo, ele apoiou a República Espanhola, mas ele não era comunista, ele não era filiado ao partido, ele não era militante político, ele não era um cara perigoso. E ele foi assassinado pelo simples fato de ser o escritor mais famoso da Espanha, ser assumidamente gay, não para a sociedade, mas quem convivia com ele sabia que ele era gay. Teve um caso com o Lorca, esse caso meio assimétrico, mas teve outros casos. Inclusive, ele toma o Alandrém, da noiva do Alandrém, ele vai tomar um escultor, um pintor da noiva para ele, e ele toma um tiro na nuca, ele é assassinado, e a sentença de morte por ele era marica e rojo. Então, mataram a luz da Espanha, mataram o poeta mais importante da Espanha por causa disso. Mas isso é só um caso para tornar a história mais palatável. Importante entender que movimento é esse. Por isso que tem um sonho, um onírico, um desejo, um fluxo. Né? Nós somos seres que não somos seres só racionais. Né? Os relógios, a condensação do tempo, que é o tempo. O tempo não é mais cronológico. Ao contrário do Marinette futurismo, que o tempo é cronológico, esse tempo não é mais cronológico. Olha como tem a ver com Caim do Abel. Como é que flui o tempo no Caim do Abel? Né? O tempo não é cronológico. Você não tem um controle do tempo. Lembra do burro indo para tudo quanto é lugar, para frente, para trás, no passado, no futuro? O tempo é construído psicologicamente. Já o realismo fantástico latino-americano, e aí vai relacionar o nosso querido Saramago, poeta... lembrando, né? Rapidinho, outra fofoca de escritor. Olha que coisa interessante e doida. Esse movimento é um movimento comunista, o surrealismo, e os poetas que fundam o surrealismo são expulsos do movimento comunista. Professor, mas por quê? É uma coisa muito doida. Na época tinha a Terceira Internacional, o stalinista, e só tinha uma linha estética, que era o realismo histórico, o realismo marxista. Só podia ser romance realista, não podia sair daquilo ali. E o Freud era um cara considerado burguês, então não podia fazer referência a Freud. Os caras não seguem a linha, o partido fala, não quero vocês aqui. E aí, mas olha só, esses caras continuam sendo de esquerda. Esses caras vão migrar para o movimento trotskista e o Breton, pasmem, depois ainda volta para o Partido Comunista. É muito interessante que não faz essa referência. Não o Lorca. O Lorca nunca foi de esquerda e o Lorca ele dá uma pirada, porque o Lorca era amigo... Lorca não, perdão, desculpe, gente. O Dalí, que é o grande pintor surrealista, é o grande nome. Quando eu falo André Breton, vocês não sabem quem é. Dalí, todo mundo sabe quem é. O Dalí é o grande poeta surrealista, o grande pintor surrealista, o grande nome do surrealismo. Ele teve esse caso muito próximo, o Lorca. O Lorca é assassinado. Ele se torna um franquista, um defensor do Franco, que era o fascista da Espanha. Ele se torna um cara que vai viver na Espanha, não vive exilado, vive até a morte na Espanha de boa. Né? É interessante que ele faz parte de um movimento de estética que é criado pelos comunistas, se torna um grande reaça e é considerado o grande artífice, o grande artista do surrealismo. A estética é muito mais, digamos, diversificada do que a política. Né? Então, realismo fantástico. O realismo fantástico tem influência no surrealismo, mas esses poetas latino-americanos, vários latino-americanos, o Borges, Cortázar, o Vargas Llosa, o Gabriel Garcia Marques. Vocês já leram alguma coisa desses caras? Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, Cortázar. Alguém já ouviu falar de realismo fantástico aqui?
Olga, Gabriele, Júlia, alguém já ouviu falar? Não. Ninguém nunca ouviu falar? Realismo fantástico? Alguém já alguma coisa? O que é o realismo fantástico? Embora beba nessas fontes, é mais realismo, só que com um acréscimo de fantástico. Por exemplo, alguém já leu Dona Flor e seus dois maridos? Alguém aqui nessa sala já leu Dona Flor e seus dois maridos? Ninguém nunca leu? Já viram o filme? Viram o filme? Tem um filme novo. Tem um antigo, que eu prefiro, o antigo, com a Sônia Braga, e tem um novo, com aquela menina... É Juliana, esqueci o nome, atriz da Globo. Gente, senhores e senhoras, vocês precisam ler mais. Juliana Paz, exatamente, Andressa, Juliana Paz. Como é que é esse filme? E aí vocês vão pegar o que é o realismo fantástico. O realismo fantástico não é tão calcado num sonho como o surrealismo, mas tem elementos do fantástico. Meu Deus, qual é o nome mesmo? Eu não lembro a personagem. A personagem principal, ela é casada com... Verdade, esqueci o nome dele agora, esqueci o nome. Vadinho, Flor, eu acho que é Flor. Dona Flor, isso. A Flor é casada com o Vadinho. E o Vadinho não vale o prato que come. Não vale o prato que come. Não trabalha, só vive jogando, só vive pegando dinheiro emprestado, só vive dando volta nos outros. Não vale o prato que come. Não vale o prato que come. E o livro é muito interessante porque ele trabalha certas coisas que têm a ver com o surrealismo, ele vai trabalhar o id. Mas por que ela é casada com o Vadinho? Desculpa a expressão, mas é isso, tem que ir olhar no livro. O Jorge Amado deixa bem claro que o Vadinho, desculpe a expressão, mas é isso, é muito bom de cama. Então o Vadinho é o homem da vida da Flor. Então a Flor faz tudo pro Vadinho. Tudo. Mesmo ele sendo o pior marido do mundo. O que acontece? O Vadinho morre. A Flor se livra do ebó e casa com um farmacêutico que é tudo de bom. O cara chega cedo, não bebe, não fuma, não cheira, não trai, não olha para a vizinha. O cara casa com ela, assume a casa, ela vive o melhor dos mundos. Só que ela tem um problema, ela não é feliz. Por quê? O Vadinho era quem dava felicidade para ela. E aí ele volta. Olha o realismo fantástico. O morto volta. O que o Jorge Amado está fazendo ali? Ele está jogando com a dualidade. Está falando assim, essa mulher, para ser feliz, ela precisava das duas coisas. Ela precisava de um homem que fosse um homem provedor. Gente, você fala, mas você é meio machista. Tá bom, pode ser. Estou falando que é o livro. O livro é heterocrônico. Estou falando de um livro do século XX, discutindo no século XXI. Como é que é provedor, que é sério, que está em casa, blá, 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 blá. E ela queria o cafajeste também. E ela passa a ter os dois. Só que um é um fantasma, mas ela consegue ter relações com ele e tem o outro lá que cuida da vida dela financeira, etc, etc. Isso é realismo fantástico, total. O fantasma não volta, o fantasma não faz sexo, o fantasma não satisfaz uma mulher. E aí você pegar o Cortázar, você pegar o Borges... Alguém já leu 100 Anos de Solidão aqui, gente? Olga, Sebastião, Juliana, Brenda, já leram 100 Anos de Solidão? Relatos de um Náufrago? Não. Qual é que é mesmo aquele do cara que está marcado para morrer? Então, assim, o realismo fantástico, ele bebe do surrealismo, mas ele tem uma marca muito latino-americana. São quase todos escritores de esquerda, também, menos o Borges. Borges é um escritor de direita. O Cortázar é de esquerda. O Garcia Marques de esquerda. E o Vargas Llosa começa na esquerda e hoje é um grande cara da direita. Tá? O Vargas Llosa já foi candidato lá no Peru. Ele é um cara de direita. O Vargas Llosa é de direita. Mas é uma escrita que começa de esquerda. Então tem essa marca também. Tem como característica a crítica social, mas tem características muito semelhantes com o surrealismo. Tempo fantástico, tempo irreal, personagens entre a realidade e o sonho. O que isso tem a ver com Saramago? Tudo. Não é? Vocês leram Caim. Se vocês forem ler Memorial do Convento, ensaio sobre a cegueira, intermitência das mortes, é o tempo inteiro. A grande questão é a seguinte: o Saramago não é classificado nem como realista fantástico, nem como surrealismo. Ele tem elementos. Então, quem pode cair na prova? Por isso que eu fiz essas questões. Elementos do surrealismo. Então, são esses elementos. O tempo não cronológico, né? A narrativa, ela varia. Ela pode ser em primeira pessoa, mas ela pode, muitas vezes, variar entre primeira e terceira pessoa. E, às vezes, você acha que você que está narrando o livro, né? Personagens mitológicos, personagens do sonho, esse fluxo. Olha como o Saramago escreve.
sem a pontuação correta, sem a pontuação adequada, sem colocar a vírgula, sem colocar o parênteses, sem colocar o hífen. Isso é uma forma de você ter esse fluxo verbal. Esse fluxo verbal. Pode falar, Sebastião. Fale. Você levantou a mão? Levantou a mão e não falou. Sebastião. Alô, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo agora? Sim. Até o passado e o presente podem se fundir. Também? Sim, mas é porque não é o tempo. Quando você está sonhando, você sonha em que tempo? Presente. Não, você sonha num tempo indefinido. Você sonha com a sua mãe que já morreu, eu não sei se sua mãe morreu, a minha já morreu. Eu sonho com a minha mãe que já morreu, eu chego de manhã, eu quase ligo para ela. Uma vez tive um sonho tão realista que eu cheguei de manhã e liguei para meu pai. No escritório dele. A mãe falou, seu pai morreu, filho. Eu estava tão distraído que eu liguei para ele, porque o sonho foi tão realista. No sonho não tem passado, presente nem futuro. Já aconteceu isso comigo. Meu pai faleceu, também já aconteceu isso comigo também. Essas experiências suas já aconteceu comigo também. Pois é. Em que tempo você está? O sonho é em que tempo? O que é o presente? O surrealismo é questionar isso. Por isso que o relógio é retido. Qual é o tempo? É o tempo psicológico. Não é o tempo cronológico. Passado, presente e futuro se fundem. O tempo é o agora. Só que o agora do sonho. Qual é o agora do sonho? No sonho você tem sonho. Pô, no sonho eu estou bonitão, não tenho cabelo, não tenho barriga. O sonho é o sonho. O sonho você transita por um terreno, né? E o sonho não tem só coisa boa, tem seus medos, né? Quantos pesadelos você tem? Quantas vezes você é perseguido? Quantas vezes você é morto? Quantas vezes alguém morre? Quantas vezes você mata alguém no sonho, inclusive, né? Então, o onírico tem isso. O onírico não é um mundo de controle, é um mundo de caos. Quantas vezes você não acorda num sonho, porque o sonho é muito pesado? O seu alter ego lá, né? Não é nem seu alter ego, o seu super ego falou, ô, meu irmão, acorda aí que você... Porque o que é o sonho para o Freud, para vocês entenderem? O Freud tem uma teoria que é o seguinte: nós somos seres reprimidos. A civilização é uma forma de repressão. Se nós satisfizermos todos os nossos desejos, nós não conseguiríamos viver de maneira civilizada. Você não tem aquele seu amigo que fala tudo o que vem na cabeça e que é muito, muito, muito inconveniente? Alguém tem um amigo desse aqui? Não. Sebastião, Joaquim, Juliano, vocês têm um amigo assim? Já tive um amigo assim. Isso. É o chamado falastrão. Pois é, o id dele não tem controle. Ele fala o que vem na cabeça. Né? É como se ele não tem aquele limite, né? do polimento social. Então, ele sai de um assunto, vai para o outro, e depois vai para o outro, vai para o outro. É mais do que isso. Sem nenhuma conexão. Assim, ele fala. Eu tenho um primo, inclusive, que ele fala o que tem na cabeça. E assim, ele fala coisas assim completamente absurdas. Ele olha para minha cara, por exemplo, eu tô gordo, fala assim, ó, é gordo. Mas ele me conhece, mas ele nem conhece a pessoa. Fala assim, você não quer fazer uma dieta, não? Só que, meu amigo, nem te conheço, também não fazer dieta. Isso tem a ver exatamente com a nossa personalidade é isso. A nossa personalidade ela é autocastradora, ela é autorrepressora. Se a gente disser tudo que está na nossa cabeça, a gente fala assim, as pessoas só falam a verdade. Mentira. A sociedade é construída em cima de pequenas mentiras. Se só falar o que aparece na nossa cabeça, que a gente acha que é verdade, a gente vai se tornar uma pessoa antissocial. Então, Freud vai analisar isso. Então, essa questão do fluxo, né, do sonho, do onírico, do que está mais íntimo, não é, por exemplo, um texto de realismo. Um texto de realismo é um texto acertadinho. É um texto que vai falar da realidade, vai fazer uma questão social. O Cortázar fala em questão social, mas não lê o texto do Cortázar. Não tem passado, nem presente, nem futuro. Muito pelo contrário. Ele vai viajar, ele vai tirar uma fotografia, mas ele vai criar uma fotografia. Fotografia é o quê? Que momento é aquele da realidade? Cara, é muito doido o texto do Cortázar. Quem está na fotografia? Sou eu quem tira ou sou eu que foi fotografado? Né? Aquele momento da fotografia, quando eu me vejo, eu ainda sou aquele, são esses tipos de inquietações. Né? Então, isso é muito Saramago. O realismo fantástico, o surrealismo fantástico, tem isso. Né? Esse limite entre a realidade, o sonho, a ilusão, o mitológico, ele é rasgado.
No Memorial do Convento, acho que é Blimunda a personagem. Ela consegue ver o íntimo das pessoas quando ela não come. Mas isso é muito ruim, porque ela pode olhar para você e saber que você vai morrer. Ela olhar para você e já sabe que você vai morrer. Então, se ela estiver em jejum... Mas isso acontece de verdade? Não. Isso é um realismo fantástico. Então, por exemplo, ela se apaixona, ela tem um namorado, um amante, e ela nunca fala com ele em jejum, porque ela não quer ver o interior dele. Ela consegue ver as pessoas quando ela está... Não é só isso não, Sebastião. Não é só uma inquietação sobre o que é sagrado ou não. Até porque o Saramago nada é sagrado. O Saramago é ateu. O Saramago é ateu. Não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer outra coisa. Eu quis dizer o seguinte: o Saramago, ele não colocou as suas emoções, ele não conseguiu. Quando ele fala no livro dele, ele extrapola as suas emoções até o limite em relação ao que é sagrado. Chega a ser cômico, chega a ser engraçado. Eu discordo de você. Não, essa é a minha visão. Desculpe, pessoal. Desculpe, me perdoe, tá? Me perdoe. Beleza, mas olha só, você vai fazer uma prova. Você pode até me corrigir. Você pode até me corrigir, tá bom, pessoal? Você vai fazer uma prova, e assim, eu estou te dando inclusive os dados biográficos do Saramago. O Saramago é ateu. Se disser que o Saramago está com uma inquietação sobre o sagrado, você está dizendo que o Saramago, de alguma maneira, ele tem uma crença que ele está querendo discutir essa crença. Olha, o livro fala coisas... O Saramago praticamente foi expulso de Portugal por fazer esse livro. Você sabe que ele foi morar na Espanha, né? Foi ameaçado até de morte em Portugal e foi proibido de receber um prêmio em Portugal, dado o impacto desse livro. E assim, o Saramago é um cara muito, muito tranquilo, assim, fala baixinho. Se você viu olhar um negócio, ele não é um cara violento. Só que o livro é muito potente, né? Eu acho que assim, o Saramago está questionando, acho, muito mais os sistemas de crença do que o sagrado. Ele tem uma hora que ele fala, quando o cara vai matar o filho, fala, você vai matar o filho fala, você vai me matar? Porque esse Deus manda. Mas que Deus é esse que manda você me matar? Hã? Não, vamos lá, Sebastião. Eu não estou só focando no livro. É porque pode ter uma questão sobre surrealismo, tá? O que tem de surrealista no livro? A questão do passado, presente e futuro, a questão da mistura do irreal com o real, né? O tempo não cronológico, né? A própria fala é um ser humano falando com Deus. Mesmo que o Saramago seja ateu, a partir do momento que na ficção Deus existe, essa pessoa se põe em pé de igualdade com Deus. Ele questiona Deus e Deus segura a onda dele. O que ele fala para Deus, se eu falar para meu pai, quando era vivo, mandava um tapaço. Então, esse sistema de regras é completamente quebrado. O surrealista ele tem isso, essa transgressão. A transgressão é comum no surrealismo, entendeu? Como é comum no realismo fantástico. Cenas de Solidão é um livro fantástico sobre isso. Ele transgride o tempo inteiro Cenas de Solidão. Vale muito a pena ler, porque é muito interessante o realismo fantástico, porque tem um massacre que aconteceu de verdade na Colômbia e a imprensa não noticiou. E aí tem um personagem, o Aureliano Buendia, que ele está no trem e ele faz parte dos que são massacrados. Atiram, matam todo mundo, ele fica por baixo. Então, os tiros não entram, não pegam ele fica no meio dos cadáveres. E ele sai, ele consegue fugir. E depois ele volta para a cidade dele e ninguém sabe do massacre. Então, assim, ele está brincando assim, ele está jogando com esse elemento, mostrando que teve um massacre real. Olha só, ele está falando de uma coisa política muito séria, mas está dizendo que tem um massacre real, muita gente morre, a imprensa não fala, é como se não existisse. Ele chega na cidade, não teve massacre nenhum. Você está louco, você inventou. E ele começa a ter dúvida se ele sonhou ou se realmente houve um massacre. Então, o surrealismo, o realismo fantástico, jogam muito com isso. Não é a percepção do real. O Cortázar duvida do real. O Cortázar fala o seguinte, a sua percepção de real não é a minha. Então, além da realidade, por quê? Quando você pega, por exemplo, materialismo dialético, existe uma realidade fora do mundo. Tanto para mim, para a Olga, para o Sebastião, para a Brenda, para a Juliana, para o Joaquim, para a Júlia, para a Larissa. Eu não sei, tem aqui mais 3 pessoas, eu não sei quem, não está o nome aparecendo para mim. O real está fora da gente. O Cortázar vai dizer que não. O real é a interpretação que eu dou para o real. O mundo até existe fora de mim.
Mas a maneira como eu vejo o mundo, fazer esse mundo meu ser diferente do mundo do Sebastião, ser diferente do mundo da Olga, ser diferente do mundo da Brenda. Isso tem a ver com o surrealismo. O Cortázar vai viver do surrealismo, mas vai criar uma outra escola. Quer dizer, esse boom latino-americano, essa explosão desses surrealistas latino-americanos, faz com que eles ganhem outro nome, né? A gente vai ter aí 2 prêmios Nobel de literatura, que é o Garcia Marques, aliás, 3, o Vargas Llosa, o Garcia Marques e o Borges. Só o Cortázar que não vai ser, não sei porquê. Mas é uma literatura de tal potência que ela vai servir de referência na Europa. Eles vão inverter. Em vez de eles se referenciarem na Europa, eles olham o surrealismo, bebem lá, criam uma estética aqui que vai servir de referência na Europa. Então, assim, o Saramago ele tem elementos surrealistas de realismo fantástico. Não dá para encaixar ele e dizer ele é realista fantástico, ele é surrealista, ele é um monte de coisa. Mas esses elementos que eu estava explicando aqui, o que é o surrealismo e o realismo fantástico, vocês vão ter que olhar para, se cair alguma questão sobre isso, colocar, né? O realismo fantástico é fortemente politizado, tem elementos da realidade, fala muito sobre a realidade latino-americana, mas ao mesmo tempo tem esse olhar quase surrealista. Também vai brincar com o irreal, o que é real, o que é real, o que é o sagrado, o que não é o sagrado, né? Então, por exemplo, ele vai entrar na cabeça de um bruxo e aquilo que o bruxo acredita vai passar a ser realidade. Porque para entender como seria um realismo fantástico, Sebastião, a gente, por exemplo, tem alguém aqui que é do Candomblé? Não estou perguntando com preconceito não, tá, Chico? Tem preconceito com tudo, mas não tem alguém aqui que é do Candomblé, não? Ninguém? Eu tenho amigos do Candomblé. Não, aqui nessa sala de aula tem alguém? Não. Tá bom. O encantado do Candomblé. No Brasil, a pessoa baixa o santo e incorpora. Ele está encantado ali, mas ele não acredita que aquela realidade é a realidade. Mas se você for em alguns locais da África, o encantado, aquele que está possuído pelo espírito do Candomblé, ou por Exu, ou espírito não, que não é espírito, é entidade, né? Por Exu ou por Xangô, ele vive aquilo como uma realidade. E as pessoas que estão ao redor vivem aquilo como uma realidade. E aquilo é a realidade. E não é. Tá, beleza, para você não é, mas para ele é. Essa é a pegada do surrealismo, do realismo fantástico. A realidade é o que está na sua cabeça. Então, aquela realidade é real. Aquela realidade é fato. Quando você olha para a história do Caim, do Saramago, embora saiba que não é real, aquela realidade que transcende não é a realidade do dia a dia. Ele vai brincar com vários elementos. Ele vai misturar elementos mitológicos, como a Lilith, com o sagrado. Isso é uma coisa muito doida. Né? Porque a Lilith, que é chamada segunda mulher de Adão, a primeira mulher de Adão, é um elemento mitológico, não é um elemento sacro. Ele vai colocar ela dentro da Bíblia. Né? Que, na verdade, não vai ser a mulher do Adão, vai ser a mulher do Caim, né? Vai ser a mulher do filho do Adão. Vamos colocar aqui que o tempo é curto, o tempo ruge. Vou colocar aqui as questões. Essas questões eu fiz mesclando com algumas que já existiam, né? Porque eu não vi muita coisa de surrealismo de Saramago para colocar. Então, tive que fazer uma mescla, peguei questões que já existiam e dei uma guaribada nelas. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Deixa eu botar para vocês. Então, se vocês quiserem responder, quiserem ligar e responder, esses já estão com esses já estão, gente, com, como se fala, com... Esses já estão com a resposta, né? Então, eu vou olhar aqui e vou ler. Tá? Então, vamos ver. Surrealismo foi um termo cunhado em 1924 para expressar os anseios de muitos jovens artistas de criar algo mais real que a realidade em si. O realismo fantástico ou o realismo mágico é um movimento eminentemente latino-americano, a uns que referendam sua origem a Edgar Allan Poe. Muita gente usa o Allan Poe, mas o Allan Poe nunca se disse realista fantástico. Mas o Cortázar era fã do Allan Poe, ainda foi tradutor do Allan Poe aqui, tá? O Allan Poe é uma referência para os realistas fantásticos, que continua com modificações do surrealismo. Que características existem em Saramago relativos aos dois movimentos? É uma questão, pode não cair assim, mas pode cair alguma coisa desse tipo. Aí eu coloquei aqui, tá? A resposta: o tempo não linear, uma narrativa não cronológica que junta fatos aleatórios para construir um texto. A Lilith é uma pancada, né? Porque a Lilith tem uma questão da Lilith, Juliana. Você viu as outras aulas?
Juliana, você viu as outras aulas? Se quiser, pode ligar o microfone, Juliana. Você viu as outras aulas? Só você viu quando eu falei da Lilith? Porque ali tem uma questão fundamental. Porque, embora Eva não seja tão submissa quanto é na Bíblia, a Eva é a mulher submissa, é a mulher que sai da costela de Adão. Né? É a mulher que efetivamente ali simboliza a serva do Adão. A Lilith não. O elemento Lilith, e pode cair isso, é um elemento potente no livro. Por que é um elemento potente? Gente, começo de conversa. Ela é uma mulher que tem um marido, e ela trai o marido com o que ela quiser. Mas não tem que calar a boca. Ela dorme com o homem que ela quiser. É uma mulher de livre sexualidade. E, embora seja um reino patriarcal, quem manda é o rei, de verdade, quem manda é a rainha. Ela ainda vai ter o filho com um forasteiro. E o rei ainda vai assumir o filho como dele. Isso, se você parar para pensar, é uma subversão total. Total. É total. Ela é uma mulher livre. É uma mulher que faz o que quiser. Ela é dona da sexualidade dela, ela manda no rei. Ela é a rainha, mas o rei é que tem um poder, mas ela manda no rei. Então, esse elemento é um elemento muito potente na obra. O Saramago está dando uma pancada ali no relato bíblico. Ele está usando o texto da Lilith para bater na Bíblia. Falar assim, olha, essa aqui é que é a mulher potente, coisa e tal. Não é um uso aleatório da Lilith, não, tá? Então, a utilização de aqui, ó, surrealismo e realismo fantástico. A utilização de um animal como um burro para fazer passagem em terras e histórias, andando no tempo para frente e para trás. A utilização de personagens religiosos, mas também mitológicos. Lilith faz do texto cair um texto com muito erro. O texto ficou ruim, mas vocês entenderam. Desculpa o pleonasmo aqui. Com influências surrealistas de realismo fantástico. Né? Por exemplo, o uso do burro é muito mais do realismo fantástico do que do surrealismo. O surrealismo não tem muito essa questão dos personagens, da narrativa. É porque o surrealismo se aplicou muito mais à poesia e aos quadros do que à prosa. Né? Os realistas fantásticos na América Latina foram muito poderosos. Pegaram a influência europeia, transformaram numa coisa latino-americana e fizeram prosa com isso. Né? São os maiores prosadores, muito maiores que os prosadores do surrealismo, são os prosadores latino-americanos do realismo fantástico. Óbvio que houve grandes, né? Vocês já ouviram falar de Anatole France? Alguém deu Anatole France? Não. Anatole France já era um realista fantástico na época. Qual o nome? Qual o nome? Anatole France. É um autor francês. Não, Anatole. Anatole Como France. É? Dá para escrever, por favor? Anatole France. Anatole. A-N-A-T-O-L. Anatole France, de França. Anatole France. É bem interessante. É difícil de encontrar livros dele hoje no Brasil. Mas na época ele foi bem famoso. É um realista fantástico. Diria que é um realista fantástico para a época, embora não seja considerado um realista fantástico. Ele é contemporâneo do Émile Zola, né? E eu lembrei agora que tem um grande escritor surrealista de prosa, né? Que não é muito comum. Geralmente os surrealistas são escritores de poesia. Vamos para 2? O tempo aqui é urgente, né? 7 meses já tem que estar em outra aula, então não posso ficar de bobeira aqui, não. Desculpe, gente, essa correria cansa. A utilização de parágrafos longos encadeados é uma característica do estilo de Saramago em Caim. Como essa escolha estilística afeta a experiência de leitura e interpretação do texto? O que esse tipo de construção tem a ver com o surrealismo? Vou perguntar a vocês. O que é esse tipo? Eu vou partir para a segunda parte da resposta. Eu quero que mais de uma pessoa fale. Sebastião quiser falar, fala, mas eu quero que mais de uma pessoa fale. O que tem a ver? Acabei de falar de surrealismo, falei de fluxo. O que tem a ver a utilização de parágrafos longos encadeados com o surrealismo? Falem vocês. Uma menina, pelo menos, fale também. O que tem a ver parágrafos longos encadeados com o surrealismo? Gente, por favor, participem. Alguém, pelo amor de Deus. Tempo psicológico, isso, fluxo. Mas é mais do fluxo. Lembra que eu falei do surrealismo do fluxo? Se você buscar, Júlia, né? Juliana, né? Busca na internet poema fluxo. Até hoje se faz. O que é poema fluxo? Você começa a falar. Você grava, você filma e depois você escreve. O que vem na sua cabeça, você fala, é um poema. Então, esse fluxo verbal contínuo tem muito a ver com o surrealismo. Né?
Então, vou ler aqui a resposta. Eu não quis... Professor, só uma dúvida. Então, se eu ler um parágrafo desse aí de um poeta surrealista, a princípio eu vou achar confuso, depois eu vou entender, entendeu? A intenção dele. Por exemplo, primeiro período, ele fala de um ser animal, por exemplo. Aí, ponto. Vai para outro período. Já não está falando daquele animal, já está falando de outra coisa. Não tem nada a ver com ali. Ele vai continuando. Falando. E fecha o parágrafo. Pode ser uma característica de um poema surrealista? Acho mais difícil, eu acho muito, muito pouco provável. Não vejo elementos de surrealismo aí, não. Eu vejo elementos de surrealismo, por exemplo, na Clarice Lispector, nos textos dela de fluxo, nos textos dela intimistas. Mas não, você pode ser um poema construtivista. Os poemas construtivistas são menores, são muitas vezes baseados em haikai, tem mais a ver com o formato do que com o fluxo. Uma coisa é o fluxo, outra coisa é a aparência do poema. Eu acho muito difícil. Ah, tá, entendi. Eu vou passar a ler, eu baixei vários livros da Clarice, uns 6 livros dela, vou dar uma lida, só para ver isso. Ela tem vários textos que têm influência. Estou dizendo que ela é surrealista, tem influência surrealista. A Estrela. A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, que eu baixei, que é um livro pequeno, vou dar uma lida nela. Beleza. Parágrafos longos e encadeados criam uma experiência de leitura imersiva, em que o fluxo contínuo de pensamento e narrativa força o leitor a se engajar profundamente com o texto. Essa escolha estilística reflete a complexidade e necessidade das questões filosóficas. Lembra da questão da filosofia de Saramago? Da questão do humanismo de Saramago, do existencialismo? Aborda. E pode ter a impressão de que Caim está constantemente lutando para entender e reconciliar suas próprias ações com as expectativas divinas. O ritmo acelerado dessas paisagens pode transmitir a urgência e o tumulto emocional que Caim enfrenta ao longo de sua jornada. A ligação desse recurso com o, tá? Ficou como aqui, tá errado, é com o. Tem que ver com a experiência de fluxo livre que dá vazão ao subconsciente, ao id e ao onírico. Né? Vamos lá, 3. Fiz questões mais breves, que já estão chegando na reta final. Então, eu preferi fazer questões mais breves. Caim frequentemente utiliza perguntas retóricas a dialogar com Deus. Analise como essa técnica contribui para o desenvolvimento da crítica de Saramago à autoridade divina. O que é esta técnica? Essa é uma pergunta pegadinha, tá? Pequena, mas pegadinha. Caim frequentemente utiliza perguntas retóricas a dialogar com Deus. Eu esqueci de falar que o realismo fantástico na América Latina também utiliza de muita ironia, de muito humor, e é muito questionador, muito iconoclasta, muito derrubador de mitos, tá? Caim frequentemente utiliza perguntas retóricas ao dialogar com Deus. Aí não é mais surrealismo. Pergunta retórica não é surrealismo. Analise como essa técnica contribui para o desenvolvimento da crítica de Saramago à autoridade divina. O que esta técnica tem em comum com o realismo fantástico na América Latina? Alguém se arrisca? O que essa técnica de ficar perguntando tem a ver com o realismo fantástico? Gente, podem falar, eu não bato não, não morro. Já fui domesticado. Meu dono me bate com o jornal, eu parei de morder. Podem falar, gente. Eu fico tímido com ninguém falando. Ih, tá aparecendo as cachaças do professor, olha que vergonha. Eu estou dando aula, a cachaça aparecendo lá atrás. Álcool, cachaça, vodka. Pensar que eu sou alcoólatra, né? Não, só bebo de vez em quando. Vamos lá. O que eu falei com você, Juliana? Qual uma característica que tem o realismo fantástico? É muito iconoclasta, é muito questionador, é muito polêmico, é muito crítico. Então, essa é uma característica comum do texto do Caim, tá? Com o texto do Saramago, os textos dos realistas fantásticos. Então, ele vai utilizar da inquirição e da ironia. A mesma coisa fazem os realistas fantásticos na América Latina. Aqui, ó. As perguntas retóricas utilizadas por Caim ao dialogar com Deus servem para subverter a autoridade divina, expondo as contradições e injustiças nas ações de Deus. Isso é muito comum também, por exemplo, no Garcia Marques, né? Os diálogos dele, quem já leu Garcia Marques. Ao fazer essas perguntas, Caim não espera uma resposta satisfatória. Ele quer o jogo, ele quer o fluxo, ele quer a discussão, mas sim desafia implicitamente a legitimidade do poder divino. Saramago utiliza essa técnica para fortalecer a crítica central do romance, sugerindo que as respostas tradicionais da religião
não são suficientes para justificar as ações divinas, que o questionamento é uma ferramenta necessária para desafiar a autoridade. Além do desafio à autoridade, característica de Saramago e o realismo fantástico. Opa, o que eu vi aqui? Desculpa. E o realismo fantástico, assim como a história de ficção e da realidade, como no diálogo na disputa entre Deus e Caim. Então, o tempo inteiro, o texto do Caim, do Saramago, é iconoclasta. O tempo inteiro, Caim fala com Deus como se fosse um igual. Parece que ele está num bar comendo tremoço, jogando porrinho, conversando com o amigo dele. Ele fica o tempo inteiro debatendo com Deus. Ele não se submete. Ele usa da ironia, ele usa do sarcasmo. Né? E o final do livro é fantástico. Né? Quando ele mata a criação divina, já que você está matando todo mundo, eu vou matar a sua criação antes de você. Né? Então, é um livro pesado. É um livro... Eu fiquei espantado com a escolha da West, uma escolha corajosa, porque quem é fundamentalista não deve ter gostado nada da escolha, não. Não sei como a Escola Sem Partido ainda não questionou o livro, ou se já questionou, não vi, né? Esse povo da Escola Sem Partido é meio maluco, né, gente? Mas eu não vi se eles já questionaram. Vamos aqui na questão... Provavelmente sim, professor. Eu também não vi, não. Provavelmente sim. Alguém se incomodou. O livro... Vocês leram sobre as polêmicas do livro na Europa? Cara, teve um deputado que foi para o Parlamento Europeu pedir a expulsão de Saramago da Europa, velho. Os caras piraram com o livro. O livro é pequenininho, o livro é até engraçado. Esse livro é um dos livros... Há muito tempo eu não dou tão boas risadas. A última vez que dei boas risadas assim foi quando eu li o Quino, a Mafalda. Eu tinha comprado para minha filha toda a Mafalda. Eu não sei onde está agora. A última vez que eu dei risadas assim, vocês já leram Mafalda, né? A última vez que eu dei risadas assim foi lendo Mafalda, do Quino. Eu adoro Mafalda, de passagem. É fantástico. A Mafalda cai muito em prova, tá? A Mafalda cai em prova pra caramba. Vamos lá. Leia o texto a seguir. No contexto histórico, o realismo mágico surgiu um dos períodos mais conturbados da América Latina. Foi quando tinha... Tudo quanto é lugar tinha ditadura na América Latina. Entre os séculos 60 e 70, os estudantes americanos viu a instalação de regimes de governo marcadamente ditatoriais, quase quanto é campo. O realismo surgiu como uma forma de reação, como uma forma de disfarçar a crítica. Você faz o realismo fantástico, você faz a crítica ao ditador, mas fala, não é você que eu estou falando, é o ditador imaginário desse livro, não é você, né? Isso era esperto também, né? Tentando livrar a censura comum a esses regimes. Foi uma maneira de reagir por meio da palavra. O mais fantástico que possa parecer, a história aqui, esse gênero não é o fantástico puro da literatura europeia, essa é a diferença do surrealismo, não é o fluxo, tá? Mas o realismo mágico, o gênero literário específico. Isso é verdade, como afirma Tavares, que fantástico surge quando algo se rompe e começa a acontecer coisas que não podiam ter acontecido, no sentido de que não podíamos ter permitido que acontecesse de forma alguma. Que relação pode ser feita entre a instalação da ditadura e seus dispositivos de terror e a capacidade de resistência desses regimes? É possível dizer que se descobriu na narrativa fantástica uma espécie de redenção, capacidade de elaborar uma versão de um presente passado traumático pelo desejo profundo de falar de liberdade sob uma ditadura. Greta Leite Maia, Alumbrar-se, realismo mágico e resistência às ditaduras na América Latina. Realismo fantástico, além da inversão da realidade, o uso do onírico, do surreal, também tem uma forte crítica política e social. Isso é fácil, né, gente? Como essas características do realismo fantástico dialogam com o Caim de Saramago e vamos lá. Aí eu quero mais uma resposta. Essa tá fácil, gente. O realismo fantástico, além da inversão da realidade, do uso do onírico, do surreal, também tem como característica uma forte crítica política e social. Como essas características do realismo fantástico dialogam com Caim de Saramago e com a obra do autor português em geral. Meninas, além do Sebastião, quem vai? O que tem a ver Caim de Saramago com o realismo fantástico, em termos de crítica? Júlia, Juliana, Brenda. Gente, vocês não falam, não? Já falei que eu não mordo, não. Meninas, ninguém vai falar, não? Joaquim, quer falar, Joaquim? Meninas, vocês estão acordadas aí? Está dormindo? É a crítica é a crítica do sagrado, né? Sagrado, mas não só do sagrado, né? Você tem uma crítica, por exemplo, da submissão das mulheres. Ele usa a mitologia também para criticar o sagrado também. O sagrado, o fundamentalismo, né? Ele fala dos crimes, né? Dos supostos crimes de Deus. Ele está falando de crimes, né? De assassinatos, da apologia
de um povo guerreiro que vai matando todo mundo. Eu falo assim, mas gente, vocês são povo de Deus, estão matando todo mundo. É uma crítica pesada, né? Uma crítica pesada. Assim como o realismo fantástico na América Latina também tem essa crítica, né? Como é que é mesmo? Crônica de uma Morte Anunciada. Gente, Crônica de uma Morte Anunciada é um livro muito bom. Vocês têm que ler. É muito bom. O cara sabe que vai morrer. Impressionante. Qual autor desse livro? Autor. Gabriel Garcia Marques. É pequenininho. Gabriel Gabriel Garcia Marques. Tá. Crônica de uma Morte Anunciada. É fantástico. Fantástico. Assim. Então tem essas coisas, né? Amor nos Tempos do Cólera. Tem um filme fantástico, Bandeiras, chamado Amor nos Tempos do Cólera. O livro é melhor, tá? Mas vocês podem ver o filme também é muito bom. Né? Quem quer saber realismo fantástico? Meninas, alguém já leu? Aí, vou dar 3 obras para vocês lerem. Não sei se vocês vão encontrar na Netflix. Todas de realismo fantástico. Uma, A Casa dos Espíritos. Alguém que já viu? Isabel Allende, alguém já viu? Já vi. A Casa dos Espíritos já assisti já. Fantástico, né? Muito bom, fantástico. Muito bom. Ali tem realismo fantástico direto. Sim, certíssimo, Juliana. A Casa dos Espíritos, Como Água para o Chocolate, já leram? Eu já ouvi falar, mas não assisti. Não, já leram, não? Já viu o filme? Não, eu já ouvi falar. Anotem aí. Como Água para Chocolate. Tem uma cena que é hilária. Como que é? Como água? Como água para chocolate. Como água para chocolate. Tá. Que a mulher faz amor com um cara que é um bandoleiro, que é um guerrilheiro, e o amor deles é tão quente que pega fogo no celeiro. Isso é realismo fantástico, né? O celeiro pega fogo. Impressionante. Né? E qual é o outro? Amor nos Tempos do Cólera. Vejam também, muito bom. Amor nos Tempos do Cólera. Tá em inglês, inclusive, esse filme. Então, deixa eu pegar aqui a resposta padrão para vocês, tá aqui embaixo. Como Água para Chocolate, Amor nos Tempos do Cólera e A Casa dos Espíritos. Peraí. A resposta aqui está embaixo. Gente, Thaís depois manda para eles, tá? A resposta com a questão do gabarito. Tá pode mandar também o PowerPoint, sem problema. Saramago usou, gente, eu comi o U aqui, tá? Desculpe, eu usei, é muita coisa. Eu estava numa correria danada, eu comi o U aqui, tá? Usou. Tá? Usou dos mesmos expedientes de versão da realidade de autores clássicos do realismo, fantástico, como Garcia Marques. Você não entendeu o livro, Juliana? Qual deles? O Caim? Por que você não entendeu? Entra aí, liga aí. Pode falar. Liga o microfone, Juliana. Por que você não entendeu do Caim? Não, eu não entendi o primeiro livro que você falou. Para você assistir, conforme, como água para chocolate. É esse? Como água para... Deixa eu tentar digitar aqui. Casa dos Espíritos, que é o primeiro que se citou. A Casa dos Espíritos. Eu acho que é esse. Eu acho que ela quer saber. A Casa dos Espíritos. Procura. Até que você não tinha entendido Caim. Saramago usou dos mesmos expedientes de inversão da realidade de autores clássicos do realismo fantástico, como Garcia Marques, Borges ou Cortázar. Assim como eles, o onírico, o imaginário, a quebra da relação cronológica, o tempo psicológico, não se introjetam numa narrativa puramente psíquica em geral. As obras de Saramago têm uma pesada crítica social e humanista, como no Caim, texto iconoclástico. Crítica não só ao fundamentalismo religioso, mas até as bases exegéticas da religião cristã. Base exegética é a base da crença, tá, gente? É a base da crença. Desculpa eu usar um nome bonito, mas é que, como eu sou da filosofia também, acabo usando esses termos, que às vezes ficam parecendo meio doidos. Exegese é a interpretação ontológica, fundamental de uma religião. Qual é a base dessa religião, entendeu? Vamos lá? Professor, Sim, pode falar. quando ele critica a Bíblia, ele automaticamente critica a Igreja Católica? Na verdade, ele não critica só a Igreja Católica, ele está criticando o cristianismo em geral, né? Ele está criticando o fundamentalismo religioso, ele está colocando em xeque um sistema de crenças. Ele vem de uma longa tradição iconoclasta, o Saramago. A maneira como ele coloca Deus ali, ele está perguntando para você acredita num Deus assim? Você é capaz de acreditar num Deus que manda um pai matar o próprio filho para provar que acredita nele? Você pode concordar ou não concordar com ele, tá? Mas essa é a questão. Ele não está criticando só a Igreja Católica, ele está criticando todo o cristianismo. É um livro de crítica, por isso que ele apoiou muito. Né? O livrinho foi pequeno, mas o efeito foi devastador.
né? Ele apanhou muito por causa desse livro. Muito, muito, muito. E assim, gente, é um livro literário. Eu não preciso concordar com o Saramago para adorar o livro. Posso até não concordar. Né? Posso até não concordar. Mas a reação foi desproporcional. As pessoas realmente ficaram muito furiosas. Vocês já leram o Evangelho segundo Jesus Cristo, não? Alguém aqui já leu? Já leram ou não? O Evangelho segundo Jesus causou um furor igual. O Evangelho, segundo Jesus é amante da Madalena e ele faz sexo com a Madalena, assim, de boa, assim, sem e as palavras. Imagina o pessoal da igreja como ficou feliz com o Saramago, né? Você tem uma ideia, Caim, o Evangelho segundo. Vocês sabem que ainda existe Inquisição, né? Não funciona, mas existe. Vocês sabem disso, né? Não funciona como antigamente, mas existe o index proibitório de livros. Os dois estão no index proibitório. O Evangelho segundo Jesus Cristo e o Caim. Conseguiu, o Saramago pisou. Mais 3 ele pede música no Fantástico. Mais 1 ele pede música no Fantástico. 3 livros do Saramago no index proibitório da Igreja Católica. Teve 2. Mais um ele vai para o Fantástico, ele pisa. Então, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu gosto muito do Saramago, tá, Juliana? Eu gosto muito, muito do Saramago. Gosto muito. O Papa deve ter excomungado ele, né? Esse Papa atual, não. Ele é franciscano. Franciscanos são não digo os mais progressistas da igreja, mas são os mais estudiosos. Então ele deve até ler para se divertir o Saramago, né? Deixa eu ler o Saramago. Acho que esse é Papa. O outro, sim. O outro, o Bento lá da Opus Dei, talvez. O cara da Opus Dei, talvez. Eu acho que o Francisco não. O da Opus Dei, sim. Né? Você sabe que o Bento era da Opus Dei, né? Foi das juventudes hitleristas. Você sabe dessa história, é verdade. Ele não nega que ele foi das juventudes hitleristas. Ele, em defesa dele, fala assim: todo mundo era. Como assim todo mundo era? Beleza. Então, é o seguinte: é bem interessante. Vocês já viram o Ensaio sobre a Cegueira? A direção do Fernando Meirelles. Eu acho que até com aquela atriz, não sei o que, não é. É muito bom o filme. Procurem também. O Ensaio sobre a Cegueira. Que não é igualzinho o livro, não, mas é bom pra cacete. E o Saramago aprovou. Ele viu, gostou a beça. Vejam, o Ensaio sobre a Cegueira. Muito bom o filme. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, senão não dá tempo. Achei que tinha tempo demais, já são 7h10. Vamos lá aqui. Vamos voltar a 5. Não foi à toa. Assim, Breton definiu a si mesmo a seus correligionários no primeiro manifesto. Surrealismo, automatismo psíquico. Olha só, automatismo psíquico puro, por meio do qual alguém se propõe a expressar verbalmente, utilizando a palavra escrita ou qualquer outra maneira, o verdadeiro funcionamento do pensamento. Na ausência do controle exercido pela razão, é o id, é a libido. Livre de qualquer pulsão, livre de qualquer preocupação estética ou moral. Essa herança antirracionalista é o que alça o surrealismo ao conflito com outras tendências artísticas, como os construtivistas ou os formalistas. Lembra que eu falei que tinha lá os caras dos futuristas? Os surrealistas não são futuristas, pelo contrário, eles têm passado, presente e futuro, eles não importam. O que importa é o humano. Emparelha-se com similares em proposta, porém não em método e resultado, com um cubismo, fortalecido pela volta do romantismo francês e alemão. Até compartilhar valores com o simbolismo e a pintura metafísica, mas especialmente com o viés dessacralizador e emputecido do dadaísmo, que sempre começou mais. Antônio lembra que o empenho político do surrealismo e do surrealista recitou as questões como a linha anti-arte e a tradição revolucionária do movimento dadaísta. Além do mais, muitos surrealistas se escolaram naquela corrente, que o Breton, que rompeu com o dadaísmo apenas em 1922. Questões políticas também. O dadaísmo foi para a direita, ele foi para a esquerda. Ambos promoviam uma crítica severa à racionalidade burguesa e saudável, só que o dadaísmo promovia uma crítica à burguesia pela direita, e o surrealismo pela esquerda. O maravilhoso universo fantástico, domínio do onírico. E de acordo com o texto acima, quais as características comuns entre o surrealismo e o texto Caim de Saramago? Aí, de novo, é muito parecida com a 4, tá? Porque aí vai ser a questão da crítica mesmo, né? Então, aqui, ó. A resposta está no próprio texto. Maravilhoso, universo fantástico, os domínios do onírico. A fantasia mesclada com a realidade. O fluxo do onírico, o desejo, o reino da fantasia,
com parte inexorável da narrativa, a mistura entre as características humanas reais e do mitológico são características comuns do texto Caim e do surrealismo, além da iconoclastia. Entendeu? Maravilhoso, universo fantástico, domínio do onírico. Onírico é sonho, tá, gente? Fantasia mesclada com a realidade, fluxo, né? O desejo, o reino da fantasia, né? A mistura entre características humanas reais e mitológicas. Então, você não sabe, a gente começa... onde acaba a realidade, começa o sonho no Saramago. Eu gosto muito do Saramago. Não sei se vocês leram, eu gosto muito. Um autor que eu gosto muito. Eu estou meio assim, frustrado. Vou dar uma frustração para vocês. Eu estou trabalhando muito. Estou reclamando, estou trabalhando muito. Estou no MDA, estou fazendo tradução para a CLAD, dando aula aqui. Não estou conseguindo ler, gente. Eu só leio coisa para matéria, eu só leio coisa para dar aula, eu não consigo ler. Estou ficando neurótico com isso. Não consigo ler mais. Ler assim por prazer, pegar um livro assim. Peguei esse livro aqui, vou ler. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho. Tem minha estante, tá com uma Haddad. Tenho várias estantes de livro. Eu não consigo mais ler. Uma coisa frustrante para mim. O homem de letras não consegui ler. É tanto trabalho, né? Ler por prazer, pelo simples prazer. Vocês já leram o Saramago, meninas? Meninos, já leram o Saramago, além do Caim? Não, só o Caim. Vocês leram o Caim, né? Por favor. Todos aqui leram o Caim? Tá, continuem lendo. É muito bom. Gente, leiam As Intermitências da Morte. Que livro delicioso. Leiam As Intermitências da Morte. Que livro delicioso. Delicioso. A morte vira uma mulher. Né? E se apaixona, né? A morte para de matar. Um rebuliço. A morte não quer mais matar, ela está apaixonada, gente. A morte não quer matar. Cria um caos. Um monte de gente já deveria ter morrido, fedendo pela rua. Mas a morte não está matando. Eu vou lá, olha, a morte tem que voltar a matar. Muito bom. Intermitências da Morte. Leiam. É um livro bom pra cacete. Muito bom. Um dos melhores livros de Saramago. Vamos lá na 6? Analise a estrutura narrativa do romance, especialmente o uso de saltos temporais que permitem a Caim presenciar diferentes episódios bíblicos. Como essa técnica narrativa contribui para o desenvolvimento do tema central e como ela se relaciona com as construções surrealistas. Como esses saltos vão se... Tem muito a ver com a 5 também, tá, gente? Olha só, vamos lá. Questão 6. Em Caim, olha, lembrem sempre, narrativa não linear, né? Narrativa não linear, tempo psicológico, fantástico, mitológico. Esse não é um livro de realismo no sentido do realismo português. Ele tem traços, ele tem relações, já dei uma aula sobre isso, mas ele é muito mais chegado ao realismo fantástico, ao surrealismo. Em Caim Saramago, uma narrativa não linear no tempo e no espaço, transcende todos os limites da realidade. Olha, como é que se fala? Eita, meu Deus do céu, a palavra fugiu. Quando você ultrapassa todos os limites da realidade, você efetivamente está utilizando o onírico. Misturando o discurso de fluxo contínuo, característica do surrealismo, como uma pesada crítica no qual a natureza divina de Deus é questionada, mas também o caráter maravilhoso do divino estendido a Caim, que pode viajar no tempo e no espaço. Ele dá uma característica não humana, onírica, fantástica. Na verdade, se vocês observarem, Caim vai ser um duplo de Deus. Numa relação dialética e dialógica, Caim e Deus estão ali numa batalha verbal permanente. Estão no papo. Deus é fundamental para o discurso de Caim, assim como Caim é fundamental para o discurso de Deus. Você só vai entender o livro a partir desse diálogo. Os dois são elementos vinculados. Um é o duplo do outro. Né? Isso é bastante interessante. Mas essa é a característica que liga, uma das características, são várias questões abordando essas características, o Caim mais uma vez, ao surrealismo. Vocês já tinham estudado sobre o surrealismo antes? Antes de terminar a aula, já está quase no final, mas eu queria perguntar, vocês tiveram aula de literatura, gente? Isso me perturba muito, muita gente que não teve aula de literatura. 1 ano ou 3 anos, Brenda? 1 ano ou 3 anos? Você teve 1 ano ou 3 anos, vocês? Tiveram 1 ano de literatura só no primeiro ano ou os 3 anos? Sim, 1 ano só. Isso que bom, Larissa. Que bom você teve os 3 anos. Que bom, Larissa. Eu fico feliz. Que bom. Porque esse novo ensino médio é uma porcaria, tá? O governo agora deu uma reformada, mas continua ruim.
Tem que melhorar muito, né? Porque é muito pouco conteúdo. Não sou conteudista, mas sem conteúdo também, tive em 2. Outra pergunta, vocês deram surrealismo? O surrealismo não cai surrealismo em literatura brasileira, né? Se chegaram a dar surrealismo, é a primeira vez que vocês estão tendo contato com surrealismo. Se teve surrealismo, Larissa? Só na arte, né? Não teve na literatura, né? Você viu na literatura. Tá, beleza. Porque tem elementos surrealistas no livro, isso que é importante. É. Aqui eu repeti o início de uma outra pergunta, de uma outra questão que eu fiz, mas que bom que você viram na literatura. Eu fico feliz, porque é muito mais fácil dialogar. Quando a pessoa já viu, quando a pessoa nunca viu, aí é complicado. Aí você fica meio restrito, né? Porque você está falando de uma coisa nova. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo que apresentavam à vista, não lhe saiu uma palavra da boca, nem emitiu ao menos um simples som, primeiro que fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no jardim do Éden que pudesse responsabilizar pela gravíssima falta. Quanto aos outros animais, produtos todos eles, tal como os dois humanos, do face divino, um por meio de rugidos e mugidos, outros por roncos, chilreios, assobios e cacarejos, desfrutavam já de voz própria. Correu para o casal e, um após o outro, sem contemplação, sem meias palavras, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. Isso é um ato quase sexual. Isso é mais uma sacanagem do Saramago com o divino, né? Enfiar a língua. Deus não precisa enfiar a língua para fazer alguém falar, né? Garganta abaixo. Dos dias em que, ao longo do tempo, vieram sendo consignados um pouco ao acaso, acontecimentos das épocas, de possível certificação canônica futura ou de imaginação apócrifas e imediatamente heréticas, não se aclara dúvida sobre qual língua terá sido aquela. Se o músculo flexível e úmido que se mexe e remexe na cavidade vocal, e às vezes fora dela, ou a fala também chamada idioma, de que o senhor lamentavelmente se havia esquecido, tiramos qual fosse, uma vez que dela não ficou o menor vestígio, nem ao menos um coração gravado na casca de uma árvore, ou uma legenda assim, é muita ironia, gente. Qualquer coisa no gênero amo-te, Eva. Olha só, Eva em minúsculo, tá? Como uma coisa, em princípio, não deveria ir sem a outra, é provável que um ou outro objetivo, o violento empurrão dado pelo senhor na ritmo das de seus eventos, fosse pô-las em contatos com mais profundos teorias do ser corporal. Ele está dizendo que Deus, quando meteu a língua em Adão e Eva, colocou eles em contato com os próprios desejos. É muito herético, cara. É muito herético. Chamada assim incomodidade do ser, incomodidade do desejo, né? Para que no porvir já com conhecimento de causa pudessem falar da sua escura e da mítica confusão, a cuja janela na boca já começavam elas a assomar. Tudo pode ser, evidentemente, por um escrúpulo de bom artífice que só lhe ficava bem, além de compensar com a devida humildade a anterior negligência, assim quis comprovar que o seu erro havia sido corrigido. E assim perguntou Adão: tu como te chamas? O homem respondeu: sou Adão, teu primogênito, Senhor. Depois o Criador virou-se para a mulher: e tu como te chamas? Sou Eva, Senhor, a primeira dama, respondeu ela desnecessariamente, uma vez que não havia outra. É muita ironia. Deu-se o Senhor por satisfeito, despediu-se com paternal. Até logo foi a sua vida. Então, pela primeira vez, Adão disse para Eva: vamos para a cama. Olha isso, vamos para a cama. Olhou, opa, já estou familiarizado com o desejo, vamos para a cama, não precisa dizer mais, né? A cena retrata uma reescritura modernista e meio humorada do Gênesis bíblico. Na narração, elementos iconoclastos da obra com relação à interpretação teológica da Bíblia. Saramago utiliza a ironia para subverter expectativas e criar narrativa bíblica tradicional e criticar a narrativa bíblica tradicional. Identifique passagens do livro em que Saramago utiliza a ironia e explica o papel dela na obra. Como essa utilização dialoga com o surrealismo e o realismo fantástico. Vamos lá? Eu acho que com essas questões, embora elas não vão cair dessa maneira, pelo menos eu preparo vocês para entender qual é a relação com o surrealismo e com o realismo fantástico. A ironia é utilizada por Saramago em várias passagens, como quando Caim sarcasticamente agradece a Deus por sua bondade ao poupar os animais durante o dilúvio, mas termina quase toda a humanidade. Essa ironia subverte a expectativa de que Deus age sempre com justiça e compaixão, sugerindo que essas ações divinas podem ser vistas como moralmente duvidosas ou até mesmo cruéis. Tanto no surrealismo quanto no realismo fantástico, a ironia e o humor eram utilizados frequentemente para a subversão da temática da narrativa. Tá? Isso é uma característica muito comum, tanto do surrealismo quanto do realismo fantástico, a utilização do humor, da ironia, né? Do sarcasmo. O problema é que se você usar o sarcasmo, as pessoas não entendem. Vamos para a última. Eu dou um tempinho se vocês quiserem perguntar alguma coisa.
que não esteja escrito aqui, etc, etc, etc. 8. Vamos na 8. Gente, cadê a 8? O uso do tempo narrativo em Caim é não linear, permitindo que o protagonista viaje em diferentes momentos da história bíblica. Explique como essa escolha narrativa reflete a crítica de Saramago à ideia de uma história sagrada, imutável e linear. Essa eu não fiz relação, fiz só direto sobre o Caim, não fiz sobre realismo fantástico, nem sobre surrealismo. Até para a gente ter um tempinho para dialogar, se vocês quiserem dialogar com alguma coisa. Tá? Então, já está mais do que claro, o uso de uma estrutura narrativa não linear em Caim reflete a crítica de Saramago, a ideia de que a história sagrada é imutável e linear. Ao permitir que Caim viaje em diferentes momentos da história bíblica, Saramago sugere que a interpretação dessas histórias pode variar, que elas não são necessariamente coerentes ou coordenadas de maneira lógica. A escolha narrativa também enfatiza a ideia de que o tempo divino é arbitrário, que a compreensão humana dessa história devem ser questionadas e interpretadas. Pessoal, questão, dúvidas? Essa última aí é interessante, porque as narrativas bíblicas, ela aparentemente, ela tem um formato histórico linear, entendeu? Sim. Mas para Saramago, não. Não, sim, não tem mesmo. Ela não tem um formato histórico. Ela é muito subjetivo demais, né? Sob a ótica de Saramago, claro. Sim, né? sim, claro. Ele questiona isso. Você pode pegar exemplo, você pode pegar um texto bíblico e inverter a posição, que não vai mudar em nada. Talvez não muda, assim, substancialmente não muda. Entendeu? Sim, sim, sim. Por exemplo, foi criado as aves, depois foi criado isso. Você pode mudar que não altera muita coisa substancialmente. E isso na visão de Saramago. Eu acho que é isso que ele criticou. Não sei se é isso. É isso mesmo? A ideia dele? Sim. Para mim é. Para mim é exatamente isso. Ele vai estar inclusive, como se fala, gente, o que está acontecendo aqui? Eu acho que o meu teclado enlouqueceu. Eu escrevi uma mensagem que não estou conseguindo. Está, inclusive, na resposta que eu coloquei, né? Essa utilização do tempo não linear. Primeiro que uma coisa, né? Vocês sabem que o que inaugura o tempo linear a importância do cristianismo, ela vai além da questão religiosa. Porque ela é a primeira religião a falar de um tempo linear. As pessoas não se tocaram que, na antiguidade, o tempo era cíclico. Brahma, por exemplo, ele retorna do sonho dele. Buda também. Então, o cristianismo ele vai criar um tempo não linear. Isso é muito interessante, porque ao criar um tempo não linear, um tempo linear, todas essas coisas acontecem uma vez. O homem é criado só uma vez. Jesus vem ao mundo só uma vez. Ele sobe ao céu só uma vez. A volta de Jesus vai ser só uma vez. O julgamento de Jesus vai ser só uma vez. Então, ele cria um tempo linear. O tempo não volta. Até o paraíso é no futuro. E é no futuro para frente. Então, você pode falar, mas, professor, não foi sempre assim? Não foi sempre assim, por incrível que pareça. Então, a percepção que a gente tem do mundo deve muito a essa linha, essa compreensão linear cristã. E até isso Saramago quer. Ele vai para frente e para trás, né? Ele subverte até isso. Pessoal, se alguém precisar de alguma ajuda em literatura, estou deixando aí meu contato, se precisar. Pode falar. Agora não tem nada a ver com a aula, é só para poder entender uma coisa importante que às vezes sobre literatura. A literatura possa expressar num poema, numa prosa, num romance, numa pintura e até numa dança? Olha só, depende. Porque existem várias compreensões do que seja literatura. Dança, em tese, não é literatura, a não ser que seja teatro, mas a literatura vai estar no texto. Então, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, tinha uma matéria que se chamava Teatro Espanhol no Século de Ouro, que eu analisava o texto da peça, não a peça em si. Entendeu? Então, a parte da literatura que eu vou analisar é o texto. Posso até ir ver o espetáculo, mas eu vou ver o texto. Entendi. Agora, por exemplo, os poetas... Não a dança em si, mas sim, dentro de um contexto literário, não é isso que você está falando? Sim. Isso. Entendi, agora tem várias teorias. A teoria concretista, ela desconstrói tanto a literatura
que ela fala que um anúncio de uma lata de champignon pode ser literatura. E a literatura marginal também é literatura? Não, mas depende do que você chama de marginal. Por exemplo, a literatura Que não comunitária. que não está no circuito literário. Não, mas peraí, mas assim, marginal, assim, vamos lá, discuta, por favor, Sebastião. Não tenta adivinhar o que eu vou falar. Porque você pode considerar marginal, ou que já foi marginal, hoje é vernáculo, é sacro. Baudelaire, quando começa a escrever, é um poeta marginal. Eu acho que contei a história do Baudelaire. Baudelaire é filho de uma família influente. O pai dele morre muito cedo, o pai dele era um nobre. A mãe dele casa em segunda núpcias com um general. O cara vai chegar a general do exército francês. A general. É um cara rico e que viveu, desculpa a expressão, gente, em prostíbulo. Baudelaire, ele vai morrer de sífilis. Ele só vivia em prostíbulo. E a literatura que ele fala, das Fleurs de Mal, né? Fleurs de Mal, é isso que em francês, as Flores do Mal, é uma literatura que tem uma poesia até para Satã, pra você ter uma ideia. Aquilo, na época, é considerado muito marginal. Hoje, ele é um modelo de literatura moderna. É com ele que começa a modernidade. Então, o que é marginal numa época pode ser sacro no outro. Por exemplo, Ulisses Joyce. O Joyce era outro escritor marginal. Então, assim, o que é marginal, né? Você pode dizer assim, uma literatura que não foi agasalhada pela grande crítica. Não seria nem marginal. Seria uma literatura que alguns consideram menor. Pode ser que daqui a 100 anos alguém pegue aquele autor que era considerado ruim e fale, não, agora esse autor aqui, ó. Então, a ideia do que é marginal é muito relativo. Né? O que é marginal numa época pode ser que na outra, mesmo continuando marginal naquela outra época, seja um modelo. Passa a ser um modelo. Né? Baudelaire é modelo de literatura. Modelo literário de poesia. E era um cara marginal pra caramba. Ele morre de sífilis. Né? Ele fumava ópio, não era maconha, porque o pessoal fumava ópio. Ele vivia em casa de prostituição e de ópio. E é mais marginal do que isso? Mais marginal do que isso, ele dilapidou, ele foi interditado. Ele recebeu a mesada, ele recebeu uma pequena fortuna do dinheiro do pai dele, ele foi interditado. Você já pensou nisso, Sebastião? Ele era jovem. A família interditou ele para ele receber só uma parte da grana. Meu Deus. Então, o que é marginal, né? O que é marginal? O que hoje pode ser marginal para daqui a 100 anos, cara, não, isso é marginal. Né? Por exemplo, você já leu Bukowski? Não. É mais marginal do que isso, só que ele é considerado literatura de primeira grandeza. Sade é um cara terrível. Se lê a literatura dele, é assustado. Só que ele é considerado literatura de primeira grandeza. Agora, é sadomasoquismo. Agora, como literatura, estou dizendo se o que ele relata lá, o que ele coloca, o que ele narra, mas a literatura dele é considerada de primeira grandeza. Então, isso é muito relativo. O Sade foi preso. O Oscar Wilde foi preso. Então, assim, o que é literatura marginal? Entendeu? Qual o nome? Oscar Wilde. Retratos de Dorian Gray. Foi preso por homossexualidade. Ele é em inglês? Esse nome é inglês, né? É inglês. Qual é o título do livro? O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray? Dorian Gray. Tá. Dorian Gray. Você leu, Olga? Esse livro é fantástico. Você leu? É fantástico. Eu vou no Ziliber e vou baixar. Ele foi preso, acho que você sabe, né? Ele foi acusado de seduzir um jovem. Ele foi preso por ser gay. A sociedade, graças a Deus, avançou muito. Ele morre em consequência da cadeia. Né? A sociedade era muito louca. Ele era um gênio, foi preso por... Eu tenho aqui as obras completas dele, eu não li tudo, não. Eu li também o Salomé dele, é bem legal. Né? Alguns poemas, mas ele é gênio, realmente. Então, o que é marginal? Entendeu? O que a gente considera hoje... Você sabe que, assim, para terminar mesmo, vocês sabem que o Cervantes não era o grande escritor da Espanha na época dele. Era um escritor menor. Ele lança... Ele é muito conhecido, né? É muito respeitado, né? Escuta, Sebastião. O que eu ouço, ele é muito respeitado. Escuta, Sebastião. Não tenta adivinhar. O Cervantes, ele era um cara ferrado.
Ele perdeu a mão, a parte de um braço, numa batalha. E não tinha pensão. Ele foi preso mais de uma vez, por dívida, pelo cacete é quatro. Quando ele escreve o Quixote, os grandes escritores da época dele eram outros. O Quixote faz relativo sucesso, na época relativo sucesso, só que ele continua pobre. Né? Então ele é um cara que morre na mais absoluta pobreza. Na mais absoluta pobreza. E o livro dele é grandioso, sobrevive até hoje. Eu tenho aqui o Quixote, é um livro de cabeceira meu. Né? Então, assim, o Cervantes, na época dele, chegou a fazer algum sucesso, quer dizer, o livro dele. Mas ele não gostou de nada desse sucesso. Nada, não aproveitou de nada. Não era como é hoje, o roqueiro, vou ficar milionário, morar. Não tinha isso. Então, o que é marginal é muito relativo, sabe? O que é marginal? O Camões era outro, era ferrado também. Entendi. Perfeito. O Boca do Inferno, o Gregório, que vivia sendo preso. O Gregório de Matos, Boca de Ferro. Boca de Gregório de Matos. Então, o que é marginal? Mais marginal que o Gregório, tem coisa. Rapidinho para terminar mesmo. Eu contei a história para vocês, né? Que eu fui ler o texto do Gregório, eu estava no terceiro ano, eu estava lendo no terceiro ano, e eu parei, eu congelei. Eu congelei. E o texto era tão pornográfico do Gregório, que eu falei, não vou ler esse texto. Se eu ler esse texto, você vai mentir dessa escola. Eu peguei por acaso, eu peguei no livro, eu comecei a ler, eu falei, não, deixa eu fechar aqui, que isso aqui é demais. Um cara do século XVIII. Então, o que é marginal, entendeu? Mas é muito. Tem texto do Gregório que você lê no século e você fica com vergonha. Fala, gente, meu Deus, Gregório, você exagerou, filho. Entendeu? Então, o marginal é muito relativo. Pessoal, liberar vocês que tem outra aula, né? Eu fico muito agradecido pela sua aula, pela sua explicação. Eu fico muito agradecido mesmo, tá? Meu telefone está aí, eu estou bebendo da sua sapiência. Quando você quiser, tá aí meu telefone. Se você precisar. Eu não vou precisar porque eu sei que você é muito atarefado. Mas obrigado. Não, é uma dúvida, gente, não é para ligar, não é uma dúvida. Pode mandar dúvida, sem problema, tá bom? Professor, estou com saudade, não. Manda uma professor, estou com uma dúvida. Pode mandar. Eu estou satisfeito, tá? Valeu. Obrigado. Um abração. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, beijo.